Boa noite! Hoje, dia 12 de maio de 2020, estamos ainda no isolamento social para conter o avanço do coronavírus, da Covid-19. E todo dia da semana, entre 19h30 até as 20, pontualmente, começando às 19h30, a gente está colocando então vídeo sobre gestão financeira, gestão de empresa de modo geral. Não tem nenhuma sequência, tá? Já fui solicitado que tivesse algum tipo de sequência, mas a ideia não é fazer um curso. Quem sabe aí eu mude de ideia e passe a colocar alguma sequência para poder falar a respeito de um determinado assunto mais específico, mas por enquanto as ideias vão chegando na cabeça, né? E aí a gente vai falando a respeito do tema escolhido normalmente um pouquinho antes de iniciar a live. E hoje eu quero falar a respeito de derivativos, né? O uso de derivativos para as empresas, claro, a gente precisa falar a respeito de quais são os derivativos e explicá-los, pelo menos por alto, naquilo que o tempo nos permitir. Deixe seu comentário, sua pergunta, sua crítica, inclusive, aqui no Instagram ou no canal da Valoro lá no YouTube, tá bom? Vai ser um prazer aí a gente trocar ideia. Vamos falar então a respeito de derivativo hoje? Bom, veja, genericamente, derivativo significa derivativo é um ativo que é, por ser ativo negociável, mas que é derivado de um outro ativo, né, de um outro ativo real. Esse ativo real pode ser ação, pode ser uma commodity, soja, petróleo, café, arroba de boi, câmbio inclusive, enfim, e assim por diante. Então, existem ativos que são derivados dos ativos reais. Então, esses derivativos, ou melhor dizendo, esses ativos são derivados em consequência das expectativas de como podem ser o preço desses ativos reais no futuro. E isso pode ser transacionado, então, no mercado, né? Esse é o conceito geral do que sejam derivativos. Para que servem os derivativos? Principalmente três, vamos dizer assim, pode suprir três eventuais necessidades. A primeira é de rendimento. Então pode-se transacionar derivativos a fim de obter renda, né, de acordo com o que se aposta ser o valor desse ativo, né, do derivativo no futuro. Então é renda a primeira coisa. Outra coisa pode ser financiamento. Então alguém que compra derivativo pode criar determinadas estratégias para que possa simular, ou a palavra é emular, um financiamento, ou seja, recebeu determinada quantidade de recursos agora para que em uma certa data no futuro possa pagar, né, por esse valor e, claro, com um determinado preço por isso. A outra necessidade que pode ser suprida é a de proteção, hedge. Então, pode-se fazer estratégias com derivativos para se obter a solução de proteção. O que é proteção? Imagine uma determinada produção, um produtor, né, ele produz um determinado item. Normalmente esse item vem a ser um derivativo ou que use como matéria-prima um derivativo. No caso do produtor de um derivativo, commodity, nada disso. Um produtor de commodity ou um produtor que use commodity como matéria-prima. Então, para o caso de um produtor direto de commodity, ele vai ter a preocupação caso lá no futuro o preço do produto dele caia lá no mercado. Então, ele gostaria de ter uma proteção contra a possibilidade de queda no preço do mercado. Para o caso de um produtor que use uma commodity como matéria-prima, ele pode ter como proteção a possibilidade de aumento do preço dessa commodity no futuro. Porque, de modo geral, ele não consegue repassar o aumento do preço da matéria-prima integralmente para o produto dele lá na frente, não é isso? A gente vai explicar isso e com um pouco mais de exemplo mais na frente, quando eu falar de cada uma das commodities. Então, são três, né, as soluções, né, de uso que a commodity pode dar. A de investimento, né, para obter renda, a de financiamento, para que depois se pague lá no futuro, e a de proteção, hedge, em inglês, proteção, contra determinados tipos de possibilidades de riscos que a pessoa possa estar enfrentando, né, o produtor, o investidor, enfim. Quais são os tipos de derivativos que existem? Bom, o primeiro deles é o contrato a termo. O contrato a termo é o seguinte:
a pessoa... eu vou colocar os exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil, gente. Depois pode se alterar, né, os personagens, mas basicamente a estrutura continua igual. Então vamos supor que seja aí um produtor de soja, por exemplo. Ele vai fazer um contrato com quem poderá vir a comprar aquele produto dele, uma trading normalmente que se fala, aqueles que compram, né, as produções dos fazendeiros. E aí esse contrato, vamos supor aí que a colheita seja em outubro, inicia em outubro. Então ele faz um contrato agora em maio, para que em outubro ele possa vender a produção dele a um determinado preço travado. Vamos simplificar aqui os preços para que não dê confusão. O que interessa é a gente falar de soja no mercado de soja, quando fala dos derivativos, né? Vamos supor que seja em R$10 a saca. Vamos supor, tá? Não é esse o preço. Mas vamos supor, em R$10 a saca. O que acontece? Quando chegar lá na hora da colheita, sei lá, ao longo de outubro e novembro e dezembro, por exemplo, o produtor de soja vai vender cada saca a R$10. Mesmo que no mercado à vista o preço da saca de soja tenha despencado para R$6, por exemplo. Como ele tem um contrato que foi feito agora, por exemplo, em maio, ele vai vender aí a saca de soja dele a 10. Agora, tem a desvantagem de que se o preço for, por exemplo, a R$12, ainda assim ele vai continuar vendendo a 10. Ele não vai aproveitar o preço da saca da soja ser maior, por exemplo, lá no futuro. Tudo bem, porque no final das contas o que interessa a esse produtor de soja é que ele venda a mercadoria dele por um determinado preço que possa cobrir os custos e ainda vir com uma determinada margem de lucro, não é isso? É para isso que ele está lá se especializando e sabendo bem fazer. Eu não gosto de... Bom, e o contrato a termo também, obviamente, ele pode ser colocado pelo outro lado, né? Aquele que tem interesse em comprar, por exemplo, um determinado ativo em que também faz um contrato. A questão é porque o contrato a termo, ele é um contrato, vamos dizer assim, não me lembro o nome que fala, é particular, né? Então é de uma pessoa com outra pessoa. Eventualmente ele tem a possibilidade até de negociar aquele contrato, né? Existem mecanismos para isso. Mas eu não gosto, isso é muito particular, de considerar o contrato a termo como sendo um derivativo, mas muita gente, e de modo geral no mercado, também acaba considerando como se fosse, tá? O outro tipo de derivativo é o contrato de futuro. Muito semelhante a contrato a termo, muito semelhante. O contrato de futuro, por outro lado, já tem, ele é padronizado pela Bolsa, é a Bolsa que oferece, né, os contratos de futuro. As pessoas podem se colocar lá como sendo compradoras ou vendedoras de contrato de futuro que, a semelhança do que foi o contrato a termo, dá a possibilidade, né, possibilidade nada, o compromisso de comprar ou vender determinado bem por um determinado preço no futuro. Existem possibilidades de alterações, né, com relação à data de vencimento, né, e o que faz com que o preço do contrato... Veja, o contrato futuro ele é negociável na Bolsa, né, então ele pode ser comprado e vendido. Como ele é comprado e vendido, existe um preço do próprio contrato que está referenciando ao preço do ativo real. Tá ficando um pouco complicado, né? Mas é mais ou menos da seguinte forma. Aquele mesmo produtor pode comprar, isso de acordo com o que está estabelecido lá pela Bolsa, um contrato de futuro para vender a soja dele, por exemplo, lá por R$10. Ele pode, da mesma forma, vender ou comprar outros contratos daqui até o vencimento, como pode também, pelo lado lá do comprador, né, da pessoa que tem um interesse, por exemplo, em fazer o oposto, né, de comprar o item, da mesma forma também até o dia do vencimento ele fazer essa transação no mercado, talvez até comprando mais contratos de futuro ou vendendo tudo que ele possui. E aí é claro que o preço do próprio contrato altera no mercado, o que faz gerar o interesse daquele investidor que está interessado justamente nessa flutuação, porque eventualmente ele pode comprar por um preço o contrato futuro agora, no futuro esse contrato ter um preço maior e ele poder vender então com lucro, né? Então esse aqui é o contrato de futuro, ele é registrado tudo direitinho lá na Bolsa, você tem que pagar para comprá-lo, tá bom? Ele também, assim como tem a possibilidade
de fazer atender, né, aquela necessidade de investimento, né, para obter um determinado retorno, como deu para perceber, ele tem também a possibilidade de ser uma solução para proteção, né, para hedge, né? Então esse aqui é o contrato de futuro. O outro tipo é o swap. Swap, S-W-A-P. Swap, essa é uma palavra, o swap é a troca da variação de um determinado ativo pela variação de outro ativo no futuro. Então, por exemplo, vamos supor que a empresa tenha feito uma dívida num banco internacional em dólar, né? E aí, claro, se é uma dívida em dólar, ele vai ter que pagar em dólar. Qualquer flutuação que haja no dólar daqui até o pagamento, né, das prestações, no futuro, claro, a empresa vai estar sujeita. Então vamos supor que essa empresa venda no Brasil, ou seja, ela vende em reais, não é? E tem que pagar a dívida depois em dólar. É claro, ele vai ter que fazer a conversão. Esse gestor estaria muito preocupado caso o dólar subisse bastante no futuro. Nós estamos, inclusive, observando isso agora na Covid. O dólar está subindo bastante, aí já tem mais de mês, tem disparado e provavelmente até, na verdade, deverá subir mais um pouco aí nas próximas semanas, no mínimo. Então ele estaria preocupado com relação ao pagamento desse valor. Então vamos supor que para que ele possa se proteger, ele tem a possibilidade de, ao invés de estar sujeito à variação do câmbio, né, do dólar, ele possa estar sujeito à variação da taxa Selic, por exemplo, ou da CDI, o que faz com que ele tenha a possibilidade de estabilizar o que seria a variação desse do que viria a ser a variação do pagamento que ele precisaria fazer no exterior. Então ele vai a um agente financeiro e leva o contrato, né, em dólar que ele precisa pagar e solicita, olha, eu quero fazer um swap, uma troca da variação do que seria o câmbio que eu viria a pagar pelo CDI, por exemplo. Claro, possivelmente aí vai ter uma sobretaxa, tantos por cento acima aí do CDI. Pode ser que, em tese, até fique um pouco mais caro do que se ele tivesse até pago em dólar mesmo em si, caso o dólar venha a cair no futuro. Mas a intenção do gestor da empresa não é tanto obter um ganho com a possível queda no dólar. O que ele quer é a estabilidade que o CDI, mesmo tendo essa sobretaxa, ou seja, aumentando um pouco talvez aí o custo da dívida, possa fornecer a ele, porque isso vai permitir com que ele tenha uma possibilidade de projeção do fluxo de caixa mais confiável do que se ele mantivesse essa dívida com a variação do câmbio, né, do dólar nesse caso. Então ele faz um contrato para poder trocar. Ao longo desse período, se o dólar disparar, ao invés de ele pagar, ser onerado por causa desse aumento do câmbio, ele vai permanecer ali de acordo com a variação desse período até a data do pagamento, referente ao CDI. E aí ele faz o pagamento, né, sendo corrigida aquela prestação pelo CDI e não pelo câmbio, o que dá essa estabilidade então para a empresa. Claro que se do outro lado o câmbio cair, fazendo com que o valor em real da prestação dele ficasse ainda menor, como ele fez o contrato de swap, não importa, ele não vai aproveitar essa queda do câmbio, ele vai continuar pagando o que seria a variação do CDI com aquela sobretaxa, entende? Mas ele está atendendo a necessidade dele de dar uma estabilidade com relação ao fluxo de caixa dele, o que é importantíssimo, esse que era o objetivo que ele procurava atender. A outra, o outro derivativo é a opção. Pô, a opção é muito falada, negócio bacana pra caramba, né? A opção é formada da seguinte, a opção é um direito negociável, porque a opção também é comprado e vendido em bolsa. Então é um direito negociável de comprar ou vender um determinado ativo a um determinado preço no futuro. Repetindo, é um direito negociável
de comprar ou vender um determinado ativo por um determinado preço no futuro. Quem fornece as opções também, os contratos de opção, são as bolsas de valores. Bolsas de valores não, as bolsas. Porque depende se são ações, né, opções de ações ou opções de derivativos, né. No Brasil, no caso, aí tem uma única empresa, né, no Brasil é a B3, é tanto a de mercadoria quanto a Bolsa de Valores, mas são, do ponto de vista legal formal, né, duas entidades, uma Bolsa de Mercadorias e de Futuros e a outra é a Bolsa de Valores. É porque no caso do Brasil aí ela é numa mesma empresa. Bom, mas enfim, o que é importante com relação à opção? Existem dois tipos de opções, uma opção de compra e opção de venda. E pode se posicionar a pessoa, o agente, a empresa, né, pode se posicionar como comprador de opção ou vendedor de opção. Pode se posicionar como comprador ou como vendedor. Então veja, são 4 possibilidades. Ou posiciona-se como comprador de opção de compra, ou vendedor de opção de compra, ou comprador de opção de venda, ou vendedor de opção de venda. Como é que funciona isso daí? Para o comprador de opção de compra, o comprador de opção de venda, é claro, se ele está comprando a opção, então ele tem que pagar um determinado valor. Esse valor é o que se chama de prêmio. Ele paga esse valor. Quem é que recebe esse valor? O vendedor da opção. Então, o vendedor da opção de compra recebe o prêmio que é pago pelo comprador da opção de compra. O vendedor da opção de venda recebe o prêmio do comprador da opção de venda, certo? O comprador de opção de compra comprou um direito de comprar um determinado ativo a um determinado preço no futuro. Como é que funciona isso? Vamos supor que esse preço de exercício seja de R$10. Se ele comprou aquela opção por R$1, quando chegar na data de vencimento da opção, se essa opção estiver em R$12, por exemplo, como ele tem o direito de comprar a R$10, ele exerce o direito de comprar o bem por R$10 quando chegar no futuro, o ativo estiver a 12. Então ele está ganhando R$2, não é isso? Ele exerce o direito de comprar a 10 quando no mercado lá fora aquele mesmo ativo está custando R$12, o preço é de R$12. Então ele está ganhando 2. Bom, mas quando ele gastou R$1 lá atrás para comprar aquela opção, o ganho dele é de R$1. Agora imagine se estiver aí a R$16 o preço desse ativo lá no futuro, no dia do vencimento. O cara tem direito a comprar por R$10. Então ele vai desembolsar R$10 pelo bem, por algo que está valendo 16 lá. Como ele tinha pago R$1 antes, então ele está ganhando 5 nessa história. Porreta, né, o negócio? E ainda, vai melhorar ainda. Vamos supor que ao invés de R$16, o preço esteja a R$6 no futuro. Quando chegar lá no futuro, o dia do vencimento, esteja a R$6. E o cara tem um direito de comprar por R$10, quando o preço está a R$6. O que ele faz? Ele tem um direito, ele não tem uma obrigação. Ele pode exercer o direito ou não. Ele não vai exercer o direito, vai deixar virar pó. Então a opção, ele simplesmente deixa vencer, passa a não valer nada aquela opção naquele dia, e ele não exerce o direito de comprar a 10. Óbvio, se no mercado o preço estiver a 6, ele não vai exercer. Ele fica com a perda de R$1, e se ele quiser até comprar aquele item por R$6, ele compra como se ele estivesse comprando por 7. Entende aí a diferença? Então é isso. Então, veja, do outro lado da opção, do outro lado do comprador de opção de compra, está o vendedor de opção de compra. Esse não, esse vendeu o direito. Se ele vendeu o direito, ele não tem mais o direito, é como se fosse isso. Ele vendeu e recebeu por isso, ele recebeu o valor do prêmio. Aquele R$1 que o comprador, chama-se de titular, tá? O comprador de uma opção chama-se de titular. Aquele titular pagou R$1 e quem recebeu foi o vendedor. O vendedor chama-se de lançador.
Então o lançador recebeu R$1. Bacana? Então ele recebeu por ter vendido aquele direito. Ora, a depender de como seja a decisão do titular, esse vendedor, esse lançador aí vai ter que cumprir. Bora bolas. Se o preço tiver a R$6 e o titular lá tiver o direito de comprar por R$10, ele não deixa, ele deixa vencer, né? Ele não exerce o direito dele. Então morre ali a opção. Então, como o titular não faz nada, o lançador também não faz nada, ele só recebeu aquele R$1 lá no passado e ponto final. Não é isso? Ponto final. Agora, se o preço tiver a R$16, o titular tiver o direito de comprar a R$10, porque ele comprou o direito dele. Ele comprou o direito de comprar a R$10, ele vai exercer o direito de comprar a R$10 quando no mercado está a 16. Né? Quem é que vai vender para ele por 10? Aquele cara lá que tinha vendido o direito, o lançador da opção de compra. Então ele paga aqueles R$6, né, que a opção está sendo exercida, ele paga aqueles R$6 a mais, que é a diferença, para o titular. Veja, está dando a entender que faz uma transferência bancária, não tem nada disso. O titular não conhece o lançador não conhece o titular, é tudo anônimo lá, tá bom? É tudo anônimo, ninguém sabe quem é ninguém. Agora, tem que cumprir as suas obrigações, né? Cada qual tem que cumprir com suas obrigações. Tem mecanismos para isso, para que o mercado possa funcionar, tendo confiança, então, para que novos agentes possam entrar e usar os produtos, né? Porque isso favorece todos. Mas qual é o ganho do lançador? Porque observe, se o preço, isso eu estou falando da opção de compra, né? Se o preço no futuro do ativo subir, o lançador perde, porque ele tem que cobrir a diferença. Agora, se o preço despencar a R$6, o titular não vai exercer o direito dele, logo a opção virou pó, o lançador também não tem nada o que fazer, ele fica com aquele R$1 que ele tinha ganho lá atrás e ponto final. É como sendo o seguinte, para o lançador, o ganho máximo é aquele prêmio, que no nosso exemplo está a R$1, mas a perda dele pode chegar a um infinito. Aí você, mas que diabo, como é que alguém aí vai querer se posicionar como lançador de uma opção se os ganhos são limitados e as perdas podem ser infinitas a depender aí do preço, né, do ativo? É porque ele está apostando. Aí o objetivo do lançador não é o mesmo objetivo de quem se posiciona como titular. O objetivo do lançador, aí sim, realmente é apostar, é ganhar dinheiro. É ele que é o sujeito personagem que dá liquidez, né? Ele é que é o especulador. Ele é o especulador que está especulando com relação ao preço de um ativo no futuro, está apostando para poder ganhar dinheiro, e é justamente porque ele se posiciona dessa forma que dá liquidez, a possibilidade para que alguém se posicione como titular. Olha que legal que é isso, né? A mesma coisa, porque nosso tempo aí está acabando, a mesma coisa acontece quando se trata de uma opção de venda, né? Uma opção de venda, só que é o inverso. O titular passa a ter o direito de vender um determinado item, né? Por exemplo, por R$10 o preço do exercício. Se esse preço de exercício estiver a R$6, ele vai exercer, né, o direito de vender a 10, então ele está ganhando 4. O lançador da opção de venda é obrigado a pagar esses R$4. No caso do titular, ele recebe R$4, como ele gastou R$1 comprando a opção, né, que é o prêmio, R$1, então ele tem um ganho líquido de R$3. No caso lá do lançador, ele recebeu R$1 e depois pagou 4, ele tem uma perda de R$3, né? Agora, se o preço também subir, for a R$15, o titular da opção de venda tem o direito de vender por 10, quando o preço está a 15, ele não exerce o direito, já pagou R$1. O lançador da opção de venda
como o titular não fez nada, o lançador também não tem nada o que fazer, recebeu R$1 e fim de papo. Acabou ali aquela operação. Então esses são os derivativos, né? Óbvio, eu falei muito rapidamente. São ferramentas utilíssimas para o empresário, né? Mas especialmente para fazer proteção, especialmente para fazer hedge. A gente, pela Valorum, já atendeu algumas empresas, por incrível que pareça, nunca tinham falado a respeito de proteção, de hedge. São empresas que muitas vezes ou importam, né, itens, seja matéria-prima ou mercadoria, ou que o custo deles seja bastante atrelado ao câmbio, ou então outros commodities, por exemplo, como algumas indústrias, mas que de modo geral não vinha a fazer. Aí o que a gente já viu muitas vezes, veja, sendo uma indústria, aí quando o preço da commodity está muito baixo, aí ele vai lá e estoca, compra uma quantidade enorme de matéria-prima, né, por causa da possibilidade não, provavelmente o preço vai subir porque ele estava muito baixo, e aí é como se você estivesse saindo da sua operação principal, quer dizer, ao invés de ser aquela operação principal de uma indústria que é a eficiência na transformação e talvez na entrega e distribuição daquele produto final, ele acaba vindo também a operar, né, e a competir com aqueles que estão aí no mercado procurando comprar e vender commodities, né, determinados itens, e que tem tantos aí no mercado, com muitas ferramentas e modelos matemáticos para poder atuar muito melhor do que a sua operação. Então, se você for indústria, foque na sua atividade, né? Vá se tornar eficiente e máximo possível naquilo dali. Se for um produtor rural, vá focar, né, a sua inteligência, a sua capacidade, daquilo que você precisa ser bom, que é a produtividade da terra, enfim. E deixar, abrir mão, né, da negociação e da especulação dos itens que você transaciona, seja vendendo, produzindo, seja comprando para transformar depois, né? Porque existem muitas pessoas que têm ferramentas maravilhosas, modelos matemáticos, computadores, no mundo inteiro, inclusive, para poder fazer isso. Provavelmente eles vão fazer melhor do que você, né? E não é já uma coisa simples o produtor rural aí já cuidar da atividade dele, da eficiência lá e da produtividade da terra, né? Imagine ainda ele tem que se preocupar com outro tipo de operação que também é complexa. Bom, espero que tenha sido útil. Muito boa noite. Estamos nos aproximando aí das 20 horas, né? Amanhã tem mais, amanhã é quarta-feira, amanhã vai ter mais. A gente está procurando fazer esses vídeos relativamente curtos, meia hora, de 19h30 às 20 horas. Esteja com a gente aí toda noite nos dias de semana, tá bom? O vídeo fica evidentemente aí no Instagram, mas eu procuro salvá-lo para colocar depois no canal da Valorum no YouTube. É só acessar lá pelo YouTube a Valorum, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!